Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia que estamos aqui para adorar esse Deus maravilhoso, para agradecer a Ele por todas as suas maravilhas sobre as nossas vidas e principalmente agradecer a Ele por ter providenciado a nossa salvação através do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos começar esse domingo, esse dia de culto ao Senhor, em oração, falando com Ele, pedindo a Ele que tome a direção desse culto e que também tome a direção das nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos e eleve o seu pensamento ao trono da graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, meu Deus, louvando, adorando, exaltando o Teu santo e poderoso nome, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem providenciado para as nossas vidas, pelos Teus cuidados, livramentos, recursos, pela semana abençoada que o Senhor nos concedeste e por esta nova semana que se inicia hoje. Por tudo isto te agradecemos, mas te agradecemos principalmente, ó Deus, pelo Senhor ter nos salvo. Muito obrigado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Toma, Pai, a direção desse culto, prepara-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, purifica os nossos corações em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos entrar na Tua presença com alegria, com confiança, Pai, em nome do Senhor Jesus. Visita este lar, esta vida que está participando agora conosco, vai enchendo a Tua presença, vai enchendo o Teu Espírito Santo, vai envolvendo agora em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja guardando cada vida, Pai, que está relacionada a este lar, a esta vida que está participando conosco agora, aonde quer que essa pessoa se encontre, que ela esteja debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, no nome do Senhor Jesus. Assim nós entregamos nas Tuas mãos este culto, tudo aquilo que será feito aqui neste local e aonde este culto está sendo transmitido, seja dirigido pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu poder, seja o Senhor nos envolvendo, seja o Senhor falando aos nossos corações e recebendo toda a honra, toda a glória e todo o louvor que somente o Senhor é digno, meu Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Bom dia a vocês que estão já participando aí também através do Google Meet, do Instagram. Vocês que irão participar também aí através do YouTube. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu quero então iniciar aqui o culto dessa manhã, como de costume, passando a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele venha trazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração para a igreja, aquilo que Deus falou ao seu coração, para que ele venha trazer a igreja no nome do Senhor Jesus. Informar a quem está nos assistindo no Instagram que o irmão Luiz está no Google Meet, por isso ele não está visível aqui na tela do Instagram. Irmão Luiz, bom dia, a paz do Senhor Jesus, e o irmão está com a palavra. Bom dia, pastor Aguilar. Bom dia, Wanda. Bom dia, Timinha. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no Instagram. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E hoje nós vamos vamos meditar no Salmo 103. Salmo 103. Graças a Deus estamos aqui reunidos nas primeiras horas desse dia de domingo, dia do Senhor, para louvarmos o nome dEle, para reconhecermos que Ele é o nosso Deus, meditarmos na Sua palavra. Estamos aqui prestando a Ele louvor, reverência,
estamos aqui também para receber de Deus, né? Receber, através do Espírito Santo, a ministração de Sua palavra que renova a nossa alma. Então eu vou iniciar, contanto que todos já tenham encontrado, né? Então, no 103 eu vou fazer a leitura e depois eu vou tecer alguns comentários. Então vamos lá. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Bendize, ó minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas, quem sara todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem faça de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da água. O Senhor faz justiça a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós. Como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que, quanto ao homem, os seus dias são como o relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, e executais as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bom, em primeiro lugar, vamos ficar muito rapidamente. O salmo é atribuído a Davi, e precisamos nos lembrar que o rei Davi, ele sofreu muito. Então, e mesmo assim, muitos anos, que eu quero dizer que me conste, pelo menos uns 10 anos, ele foi perseguido, teve que se separar da sua família, da esposa, do filho. Não é que nem bandido, assim, perseguido da polícia, antigamente, né, hoje. Podia passar 2 noites no mesmo lugar. Então, o rei Davi sofreu muito. E mesmo assim, também errou muito, também pecou muito. Mas mesmo assim, ele reconhece a misericórdia de Deus para com ele. Então vamos agora, eu queria comentar aqui, eu vou comentar algumas coisas, vou reler alguns trechos
e comentar algumas coisas. No versículo 3 está escrito assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, para todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Então, aqui, quando nós lemos os Salmos, nós temos que ler os Salmos, né, à luz do Novo Testamento, ou seja, aplicar essa palavra à luz do Novo Testamento, à luz do dia de hoje. Então, quando ele diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Aqui diz claramente, quando somos confrontados, eu insisto muito nisso, quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, nós vemos que nós não somos ninguém, que nós não somos nada. Quando vemos a pregação de Cristo, como vemos a ministração dele ao longo dos 3 anos no ministério dele, nós somos confrontados com a nossa imperfeição, com o nosso pecado, com a nossa incapacidade de reconciliação com Deus. E Cristo falou em sede, falou em fome, ele disse: eu sou o pão da vida. Então aqui, quando ele diz, ele é quem perdoa, Jesus morreu para e ele fala, ele é quem cura todas as tuas enfermidades. Essas enfermidades são bastante interessantes, porque e se ele quiser, ele faz, até nos curar fisicamente de qualquer doença. Mas ele também ministra a cura nas nossas almas. Não significa que não venhamos a pecar de novo, não significa nada disso. Mas significa que ele vai falar: olha, meu filho, você tem um temperamento pesado, você costuma fazer sempre isso, você é um homem muito injusto, você não perdoa e eu te perdoei. O que você pessoalmente vai fazer com isso é entre você e Deus, mas essa cura está à disposição na medida em que você venha estar. Você, conforme você vai crescendo na palavra, conforme você vai aumentando o teu nível de santificação, você vai experimentar o seu comportamento lenta e gradual é visível. Isso é visível. Então, e ele fala por fim: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Aqui ele está falando da eternidade. Está dizendo a reconciliação será que você vai ressuscitar, porque Cristo morreu, ele foi castigado e derramou sangue para que nós pudéssemos ter a eternidade. Muito importante, Davi aqui já profetizava a obra de Jesus Cristo. Ele profetizava com o véu, ele sabia que Deus fazia tudo isso, mas ele profetizava com o véu. Outra coisa que ele diz assim: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a sua mocidade se renova como águia. O que acontece? Davi, enquanto esteve com Deus, ele não perdeu uma batalha, pelo contrário, ele teve chance de matar Saul e não matou. Então, quando se fala assim, ele farta de bens a tua velhice, aqui não está ligado que você vai ter 20 casas, aviões e carros, não, está dizendo que você vai ter que se lembrar os que fez ao longo da tua vida e que ele é de você. Sentir o ânimo quando você tem uma vitória, quando você alcança uma vitória, e Deus te deu, ela pode ser que você conseguiu R$30 para comprar uma sandália havaiana, porque você estava andando descalço. Esta vitória, se você realmente é um homem de Deus, e você é uma mulher de Deus,
você vai saber que foi Deus que fez tudo. Continuando, pastor. Hoje o negócio está meio longo, mas eu já vou acabar. Fica tranquilo. Outra coisa que também me chamou muita atenção, nos versículos 9 ao 11. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos pecado, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia e o teme. Ou seja, ele fala da bondade de Deus, porque como nós somos, esse eu não perdoo, esse cara me fez isso, esse eu não perdoo, esse aí eu vou levar para o resto da vida. Olha só, vamos entender. E a pessoa te fez um mal muito grande, e você teve um prejuízo material, você teve um prejuízo emocional, tá aqui. Deve ter. Você não é obrigado a sua vida, você não é obrigado a ter relações com ela no seu dia a dia, você não é obrigado, mas você perdoe. Você não tem que chegar e ser o que você não é. Nós estamos nessa terra. Você respeite aquela pessoa para lá, ore a Deus, peça para que você consiga achar uma maneira de vencer isso, mas perdoe aquela pessoa. Não significa que você tenha que viver na casa dela para viver a vida com ela. Não, deixa para lá, viva a sua vida, continue, siga em frente. Deus vai ter mais coisas, tire uma lição daquilo, mas perdoe, faça. Aquilo, o diabo pode trazer, puxa, mas ele me fez aquilo, não sei lá, mas eu já perdoei. Deus já me deu tanta coisa, eu já perdoei, eu sei que eu posso ter essas lembranças, mas eu não vou deixar não, eu já perdoei, eu não volto atrás, porque Deus me perdoou. Então, é muito importante isso. A outra lição que fica é o seguinte: aqui no início parece assim, não que Deus não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não significa também que Deus está passando a mão na cabeça da gente. Vocês vão entender o seguinte: Deus, ele prometeu que ia jogar aquilo no mar do esquecimento. É lógico que Deus não esquece de nada. Botar em conta isso. Eu não vou te perdoar nunca. Por conta, se você realmente se arrependeu do que passou, e se você se submete a mim, você está perdoado. Vamos em frente, vamos viver a nova vida. Por isso que tem a igreja da nova vida. Não é uma nova vida porque Cristo nos transformou, não é? Então, Deus não é um inconsequente, nem passa a mão na cabeça. Existe, como ele fala aqui na última palavra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quem não teme, não tem mão na cabeça não. E outra coisa, mesmo os que o temem, quando erram, Deus pune. O rei Davi teve uma vida muito difícil. O reinado dele foi de sangue, desde que ele adulterou. Então não vamos olhar como Deus bonzinho, um Deus que fecha os olhos para o pecado negativo. O presídio está cheio. Por quê? Porque uma coisa é a justiça do homem. Então você vai ser punido aqui. Deus não vai, não, vou trabalhar na cabeça do juiz, porque agora você me aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, e Ele não vai te pôr na cadeia. Você vai para a cadeia, você vai para a cadeia, depois você sai. E se você realmente estiver submisso a Cristo, Ele vai abrir portas para você, Ele vai te tornar digno. Você vai ser assim: este homem é um ex-presidiário, mas ele aprendeu a lição. E ele aprendeu a lição com Cristo.
Outra coisa que também me chamou o peteco disso que eu acabei de falar, pastor, dos versículos 17 e do 18, que complementa, ele acrescenta uma coisinha a mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça, ou seja, dos netos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos, aí vem tudo, ó, e os cumprem. Antes ele falou em temor. Temor é medo, é respeito, é reverência a Deus. Mas você tem que ir para a segunda palavra. O Espírito Santo vai te impedir. O Espírito. Quando você errar, quando você estiver se desviando, e cabe a nós, porque nós retornarmos ao caminho. E isso vai ser bênção para você e para a tua geração. Temos aqui para ver o amanhã, porque nós, como está aqui, a gente é como flor, entendeu? Só que Deus se compadece, fala antes, Deus se compadece de nós, mas nós temos que cumprir, nós temos que conhecer os nossos direitos e temos que reconhecer a soberania de Deus, reconhecer porque somos convencidos em amor pelo Espírito Santo. Bom, pastor, era o que eu tinha a falar. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus, e Deus continue aí abençoando o irmão Luiz, trazendo sempre aí uma palavra objetiva, né, para nossas vidas, uma palavra que dê recursos durante a semana para que nós possamos aí andar de acordo com a vontade e a palavra de Deus, que foi o que mais foi falado aí, né, durante essa palavra. O exemplo de Davi, que mesmo ele sendo aí perseguido, né, mesmo ele passando aí por lutas, injustiças, provações, tendo principalmente no início, né, muita paz, né, porque tinha que ficar dormindo de canto em canto, ele era grato a Deus, ele reconhecia a misericórdia de Deus, e até foi colocada a questão do pecado dele, das consequências do pecado dele, né? Perda de filhos, né? Irmão contra irmão e tal, estupro, tudo que você pode imaginar de ruim aconteceu ali no seio da família de Davi, e ele permaneceu fiel a Deus, né? E ele cometeu pecados gravíssimos, né? Para a gente ver o tamanho da misericórdia de Deus. Ele adulterou e ele cometeu o assassinato, né? Entre outras coisas. Mas esses dois foram gravíssimos, aí matou um homem inocente porque tinha adulterado com a sua esposa. Então, mesmo assim, Deus ele perdoou Davi, mas ele não ficou livre, como o irmão Luiz falou muito bem, das consequências do seu pecado, a perda daquele filho, né, que estava ali, fruto daquele adultério, e mais filhos. Depois ele perde o Amon, depois ele perde o Absalom, depois ele perde o Adonias, né? Então, além do estupro da sua filha, que são coisas que marcam bastante a vida de um pai, né? De uma mãe que sofreu as consequências disso aí. Então, as consequências do pecado de Davi ficaram na própria casa de Davi, sobre ele mesmo. Para que nós possamos repetir, o irmão Luiz falou sobre isso, que a pessoa às vezes acha que ela vai cometer um erro, e quando Deus vai perdoar esse erro, ela vai ficar livre das consequências. Não, se a pessoa comete um erro, ela tem que saber que ela está sujeita às consequências daquele erro. Então é importante para a gente refletir, para a gente evitar o máximo possível errar, para não cometer os erros, né? Mas o perdão, o irmão Luiz falou sobre isso, a misericórdia de Deus, que ele não fica para sempre irado, né? Falou nessa passagem aí, que ele não fica para sempre ali culpando a pessoa, ele está sempre pronto, né? Para aquele que teme ele. E depois foi bem explicado que esse temor está relacionado a ouvir e a colocar em prática, irmãos. Então, ninguém, se você diz que crê em uma pessoa, como o irmão Luiz estava falando aí,
você vai praticar aquilo que ela está falando para você, né? Você vai ouvir ela e você vai colocar em prática. Então, se você não coloca em prática, se você não obedece, é porque você simplesmente não acredita. E se você não acredita, você simplesmente não tem fé. Então, não deixa nunca de ser pela fé, né? A fé, ela é prática. A fé, ela é operacional. Ela tem que ter o quê? Atitudes. Então, a fé sem atitudes, a fé sem obra, é uma fé morta. Uma fé que não é demonstrada através de mudança de atitudes, através de mudança de comportamento, como o irmão Luiz colocou aí, é uma fé morta. Então, irmão Luiz, que Deus aí continue cada vez mais abençoando, fortalecendo aí espiritualmente, abençoando aí a sua vida, abençoando a sua casa, né? Abençoando a todos aí, em nome do Senhor Jesus, né? Trazendo sempre aí uma palavra cheia do poder do Espírito Santo, a palavra objetiva, para que nós possamos aí ter subsídios aí durante a nossa semana, nessa caminhada espiritual rumo à nova Canaã, em nome do Senhor Jesus. Vamos então nesse momento louvar ao nosso Deus, vamos adorar esse Deus através do louvor. Qual é o hino que nós vamos louvar hoje? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 370 da Arte Cristã. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade então à mensagem da palavra de Deus.
E eu quero pedir aos irmãos nesse momento que abram suas Bíblias na segunda epístola ao Timóteo. Segunda epístola a Timóteo, capítulo de número 3. Segunda epístola ao Timóteo, capítulo de número 3. Pai do Senhor, irmão Miguel, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, desculpa, sabe, deu problema para mim. Tá tranquilo. Amém. Deus está no comando. Enquanto os irmãos vão achando 2 Timóteo, capítulo de número 3, eu vou pedir a Deus aqui sabedoria em nome do Senhor Jesus. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a nos revelar, a trazer uma palavra que venha do Teu coração, do trono da Tua graça aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor falando, meu Deus, aquilo que nós precisamos ouvir de Ti. E, meu Deus, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos ver a leitura aqui dessa passagem. 1 Timóteo, eu vou ler até o versículo 9. A gente vai depois explanar ela até o final do capítulo, tá? Mas eu vou ler só até o 9 para não ficar aqui muito longo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É preciso fazê-lo, mas o homem perverso e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, que a palavra é do Senhor, né? Então nós vemos aqui que Paulo, instruindo o jovem pastor Timóteo, ele passa muita coisa, né, importante, e coisas que nós estamos aí vendo claramente acontecer nos dias de hoje. Dos versículos 1 ao 5, eu vou destacar aqui 2 versículos que diz assim no primeiro: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, nós estamos aí já há alguns séculos, né, vivendo tempos difíceis, e esses tempos vão ficando cada vez mais difíceis, mais complicados, né? E no versículo 5, ele fala sobre aquelas qualidades, né, ou melhor, né, vamos dizer assim, aqueles defeitos, né, desses homens, né, aqueles transtornos. Ele diz: tendo a forma de piedade, negando, entretanto, o poder, foge também deste. Então o texto passa uma ressonância, né, do que está acontecendo na atualidade. É uma ressonância espiritual, né? As pessoas muitas vezes querem o poder de Deus, querem as bênçãos de Deus, mas não querem se submeter a Ele, né? Falam de amor, mas desejam o fim daqueles que não aprovam as suas práticas, que não concordam com o seu modo de pensar. Elas citam as Escrituras, mas apoiam aquelas que desobedecem às Escrituras, ou mesmo perseguem aqueles que estão obedecendo. Então, nós podemos ver isso claramente aí nos dias de hoje, e estas coisas estão se intensificando, e nós não devemos ficar aí espantados com isso não, porque a Bíblia diz que essas coisas seriam exatamente da forma que nós estamos vendo. Então nós devemos o quê? Buscar cada vez mais o Senhor, nos separar, né? Nos santificar e viver realmente uma vida de temor a Deus e de obediência a esse Deus maravilhoso, né? Então o texto ele faz um destaque sobre esses comportamentos, né? Sobre como são essas pessoas. Então fala sobre o egoísmo, né? A gente vê aí as pessoas querendo apenas as coisas para ela. Você vê o egoísmo na maneira como uma pessoa ela se conduz no trânsito, como ela se conduz numa fila, como ela se conduz no seu trabalho e até dentro das suas próprias casas. As pessoas só pensando em si, né? Não pensando no próximo, né? Pessoas extremamente egoístas. Aí o amor ao dinheiro, né? Nós vemos aí, quanto mais a pessoa ela tem, mais ela é valorizada, não por aquilo que ela é, mas por aquilo que ela tem. As pessoas enaltecem isso, né? Olha, como fulano tem uma mansão, como ele tem tantos helicópteros, como ele tem aquilo, como ele tem outro, né? E as pessoas não olham para aquilo que é mais importante, que é ter o caráter, quer ter a presença de Deus, quer ser uma pessoa que se preocupa com o seu próximo, né? Não existe aí estas coisas, uma preocupação muito grande com o acúmulo de riquezas, com o acúmulo de bens materiais. Então, e passando isso para o jovem pastor Timóteo, e como o Espírito Santo passa hoje aqui para nós também, né? Para a gente ter cuidado com esse tipo de coisa, né? Ele fala sobre o orgulho, né? Nós vimos aí muita gente orgulhosa, né? Falando de humildade, mas na verdade mostrando um grande orgulho. Aí de você, se falar alguma coisa, fazer algum tipo de correção para ela, fazer alguma crítica para ela, né? Você ganhou um grande inimigo, aquela pessoa é capaz de te perseguir e tentar de te destruir de todas as formas, né? Da mesma forma, a arrogância, né? A maneira como a pessoa olha para a outra, a maneira como ela fala para a outra com aquele ar de superioridade, muitas vezes até tendo um desprezo, né? Tendo uma certa comportamento como se tivesse nojo do outro, né? Essa arrogância que também tem dominado o coração. E também ele fala dessa distorção e fraude das coisas de Deus, né? A rebelião que essas pessoas estão fazendo contra o próprio Deus. Ele fala sobre isso aí, né? As pessoas que estão aí se afastando de Deus cada vez mais, blasfemando, né, contra Deus, né? A desobediência, que é uma coisa aí
é muito comum, né, nos dias de hoje. Quero dizer aos irmãos aí que pode ter algum problema técnico aí, mas nós estamos aqui, né? Nós permanecemos aqui, fica firme aí. Essa desobediência ao pai e mãe é até incentivado, né? A cultura de hoje incentiva o filho, a filha a desafiar o pai, a mãe, a desafiar os mais velhos. Por que você deve obedecer? Né? Por que você tem que cumprir a ordem do seu pai ou da sua mãe? Por que você tem que seguir os conselhos do seu pai e sua mãe? Né? Como se o adolescente, como se a criança já tivesse uma estrutura mental para tomar as suas próprias decisões e não tivesse ali sujeito aos seus pais, né, que, né, numa situação normal, né, tem a experiência de vida, principalmente aqueles que estão vivendo na presença de Deus, tem ali a palavra de Deus para passar aos seus filhos. E muitas vezes você vê aí jovens aí se rebelando, né, contra os seus pais, até fazendo coisas ruins contra os seus pais, né? Em casos extremos aí, nós vemos aí até crimes cometidos contra os seus pais, seu pai, a sua mãe, né? A ingratidão e a falta de zelo, então faz parte também, é uma característica do comportamento desses homens, né? Falta de zelo para com as coisas de Deus, ingratidão para com Deus, é capaz de reconhecer que se come um prato de comida, não importa se está comendo ovo frito ou uma lagosta, aquilo foi Deus que deu as condições para aquela pessoa, mas ela não reconhece, ela é ingrata, ela acha que pelas suas próprias forças, ela não reconhece que todo o alimento, todo o ar que nós respiramos, que todas as condições para que nós possamos ter vida aqui nesta terra, vem de Deus, né? O sopro da vida que foi colocado em nós vem de Deus. Então uma pessoa que é ingrata, né, contra Deus, não tem zelo pelas coisas de Deus, né, não tem temor, como foi agora há pouco pregado aí pelo irmão Luiz, esse temor, esse respeito pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, né? E então são pessoas que se rebelaram contra Deus. Também ele continua dizendo sobre a falta de afeto e a insensibilidade. Então a gente vê pessoas aí vendo outras pessoas sofrendo, vendo outras pessoas passando por dificuldade, né? Sendo vítimas de crime, mas são completamente insensíveis, até podem fazer alguma coisa, podem tomar decisões, foram colocadas em posições que poderiam atenuar, que poderiam minorar esse sofrimento, né? Fazer com que essas pessoas tivessem até umas melhores condições, ou que essa violência fosse diminuída, mas não fazem, porque são insensíveis, né? Elas não conseguem entender a dor alheia. Isso está escrito aqui na palavra de Deus, né? A falta de compreensão também, né? Os homens implacáveis com o erro do outro. Então, quando a pessoa erra, Deus é misericordioso, Deus é amor, eu vou subir no degrau da exaltação, mas quando é outro, Deus vai pesar a mão sobre a sua vida, hein? Tenha cuidado não, hein? Deus vai igual cuidado, hein? Deus é fogo consumidor, né? Então, Deus para ele é amor, mas para o outro é fogo consumidor, né? Ele é as duas coisas para todo mundo, tá? Ele não faz diferença para ninguém. Então, nós devemos todos andar no temor do Senhor, né? E entender que Deus, está escrito isso no livro, na epístola do nosso irmão Tiago, Deus não faz acepção de pessoas, Ele não separa ninguém, tá? Então, se a pessoa age com Ele corretamente, se a pessoa crer nele, obedece a sua palavra, então ele está ali abençoando a vida daquela pessoa. Mas se a pessoa se volta contra ele, ele também está afastado daquela pessoa, porque a pessoa se afastou dele, ela tomou essa decisão, ela deliberadamente ela se revoltou contra ao seu Deus, né? Então, também ele fala sobre as falsas acusações, sem se preocupar com as consequências que isso pode causar na vida do outro, né? As calúnias que são levantadas, pessoas que vão a tribunais fazer acusações falsas contra o outro, muitas vezes para levar vantagem, muitas vezes por vingança, porque não conseguiu aquilo que queria. Então isso, gente, não se espante, está escrito na palavra de Deus, isso acontece. Às vezes aquele que está botando a mão no prato contigo, como Judas fez com o Senhor Jesus, é aquele que vai lá te trair, vai lá botar você no tribunal, vai te colocar na justiça,
para levar alguma vantagem porque você não fez aquilo que aquela pessoa queria. Então a gente tem que estar preparado aí para esta coisa, né? Também ele fala se as pessoas não têm domínio próprio, né? São entregues aos seus próprios instintos e às reações desproporcionais por motivações banais. Então as pessoas reagem de uma forma agressiva, de uma forma desproporcional a qualquer coisa. Elas não podem ouvir nada, elas não podem ser tocadas, elas são melindrosas. Então ele mostra sobre essa questão hoje que nós estamos vendo aí, pessoas agredindo as outras por nada, né? Reações destemperadas, pessoas que não têm domínio próprio na forma que elas usam os recursos que Deus colocou para nós, os vícios que vêm consumindo almas, que vem consumindo vidas. Tudo isso já está previsto, falando desse tipo de pessoa aqui na palavra de Deus, né? E Deus não está falando isso para te condenar. Talvez você esteja, puxa, mas eu estou numa situação de vício, eu estou numa situação de destempero com alguma área da minha vida, talvez num comportamento, na forma de se relacionar, na sua intimidade, você esteja com algum problema passando nessa área. Mas Deus não está falando isso hoje para te condenar, pelo contrário, Ele quer te libertar disso aí, Ele quer te tirar disso aí, né? Entenda isso aqui. Eu estou dando essa pausa, porque às vezes a pessoa pode sentir essa palavra aí, achando que Deus está metendo chicote. Não, Ele está te dando uma oportunidade. O Senhor Jesus hoje é advogado de você ser liberto dessa situação. Você saber que isso é um aprisionamento, que é dessa forma que o diabo ele vai aprisionando a alma das pessoas. Então é importante ver isso aí. São reações às vezes banais, por motivos banais e injustificáveis, comportamentos injustificáveis, como uma pessoa sai do seu carro e vai para cima da outra porque houve um acidente de trânsito e já vai socando ou até pegando uma arma e já vai atirando. Isso é injustificável, não existe uma justificativa para esse tipo de comportamento. Então fala sobre cruéis, capazes de matar, de tomar posse daquilo que não lhes pertence, ou por um sentimento egoísta de posse, né? Ou apenas pela ganância, né? Que é a ganância. Então a pessoa ela acha que é dona da outra e ela vai lá, teve algum problema, não deveria de ter, mas teve, né? O relacionamento acabou, ela se sente no direito de ir lá e fazer alguma maldade e tirar a vida daquela pessoa, né? Não temos esse direito. Quem dá a vida é Deus. Só quem tem o direito de tirar a vida é Deus. Então a pessoa faz isso aí. Então está escrito aí na palavra sobre esse tipo de pessoa: intrometidos, né? Pessoas que estão ali se metendo nos negócios alheios, na vida das outras pessoas, né? Estão ali fuxicando a vida da pessoa. Então já esse tipo de pessoa também já está aqui nessa relação, né? Pessoas insolentes, né? Descaradas, vaidosas, pretensiosas, então convencidas, que se acham melhor do que elas são. Na verdade, elas sempre se colocam acima, num patamar acima, né? Se julgam melhor, elas não conseguem se avaliar e estão sempre nessa situação. Traidores de seus amigos, né, irmão? Como a gente tem visto isso aí, né? Pessoas que traem amizades, pessoas que traem os seus tratos, né? Os contratos que fizeram, pessoas que enganam as outras, fraude, né? Tudo tem isso aí. E pessoas que fraudam o seu próprio relacionamento, traição no relacionamento de namoro, traição no relacionamento conjugal. Então isso são as características dos homens, né? A palavra de Deus está mostrando como vai ser intensificado estas coisas na vida das pessoas, como estas coisas vão acontecendo, né? E o texto ele vai dar uma conclusão, né, que vai demonstrar por que esses homens são assim. Muito mais amigo dos prazeres, né? Desejosos, cobiçosos dos prazeres do que de Deus. É isso que leva esses tipos de homens a este tipo de comportamento. A gente fala homem aqui no genérico, a humanidade, né? O homem e a mulher. Então é isso que leva a esse tipo de comportamento humano, né? Pessoa se afasta completamente de Deus. Ela é uma pessoa que vive somente para a satisfação dos seus prazeres, para a satisfação dos seus desejos. Aqui no versículo 6, né, e no 7 diz assim:
Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então o texto fala sobre aqueles que muitas vezes estão aí congregando, né? Mas ao mesmo tempo estão ali tendo algum tipo de relacionamento que não está dentro da palavra, né? E achando, né, chamando para si pessoas que estão carregadas de pecado e aprovando esses pecados, tanto homens como mulheres, né? Desde que também essas pessoas estejam tirando o proveito. Então é um relacionamento. Paulo escreve para a igreja de Coríntios, porque tinha ali dentro da igreja de Coríntios um membro da igreja que estava tendo relacionamento íntimo, né, um relacionamento sexual com a sua própria madrasta. Então ele faz essa ressalva ali, ele chama a atenção da igreja que isso não poderia estar acontecendo dentro da igreja. Então nessa recomendação a Timóteo, Paulo fala novamente sobre esse tipo de coisa, né? Pessoas tendo relacionamentos ilícitos dentro da igreja, pessoas que estão sempre ali ouvindo a palavra, que estão sempre ali sentadas ali no salão, mas que nunca aprendem a verdade, né? Tanto aquelas que estão sentadas e muitas vezes aquelas que estão ali falando, aquelas que estão pregando a palavra, não conseguem entender a palavra de Deus, ou não querem entender mesmo, né? Apenas usam, né, ali aquela posição, usam a palavra de Deus, usam as pessoas ali para o seu benefício próprio, para a satisfação dos seus próprios desejos. Então, essas características que são do mal, né, dos homens agora nos últimos tempos, dos tempos difíceis, ao qual se referenciou o apóstolo Paulo no início dessa carta. Aí no versículo 8 ele diz assim: e do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. A gente sabe que Janes e Jambres foram aqueles feiticeiros, né, lá do Egito, que conseguiram até imitar alguns sinais ali de Moisés, né, e Arão, quando eles se apresentavam diante do faraó, né? Mas a serpente deles, por exemplo, foi engolida pela serpente do Moisés, né, e do Arão. Os sinais dele eram fogo de palha, né, vamos dizer assim, era um fogo de palha, e eles foram, afinal, envergonhados, né? Eles foram derrotados, eles sucumbiram ali na sua própria cobiça de querer enfrentar as coisas de Deus. E assim são essas pessoas, né? Elas se acham poderosas, acham que têm poder, mas esse poder não provém de Deus, né? Esse ensinamento não provém de Deus, e por isso essas pessoas, elas irão fracassar. Por quê? Porque elas estão enganando as outras pessoas, elas estão usando ali da Bíblia, da palavra de Deus, mas distorcendo a palavra para enganar, para mostrar um poder que não provém de Deus, um poder que é maligno. Então, numa hora, isso vai ser cobrado. Agora, a gente precisa prestar atenção uma coisa: eles não conseguem enganar, isso é importante, meus irmãos, eles não conseguem enganar aos escolhidos. Jesus, quando falando sobre esse engano, né, no final do livro de Mateus, né, 24, 25 e tal, ele fala assim: se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então entenda uma coisa: a pessoa que é escolhida por Deus, ela consegue discernir o engano, tá? Por quê? Porque o homem espiritual, ele consegue discernir todas as coisas. O homem natural, ele só consegue discernir as coisas naturais. Ele só consegue sentir as coisas naturais, aquilo que desperta nele o interesse. Já o homem espiritual, ele consegue enxergar aquilo que está por trás
daquilo que parece natural ou mesmo que parece espiritual. Então, importante a gente guardar isso aí, né? Tem muitos Janes e Jambres espalhados por aí, espalhando aí heresias, apostasias e levando pessoas aí ao engano e a um destino final terrível se elas não acordarem a tempo. Então é necessário que nós acordemos para isso. Outro destaque está no versículo 12. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, ele falou aqui, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão ricos, poderosos, não terão problemas familiares, não terão problemas de saúde, né? Não vai acontecer nada, né? Tá tudo maravilhoso. Não foi isso que foi falado aqui, né, irmãos? Foi dizendo que vai haver perseguição, vai haver luta, vai haver dificuldade. A gente precisa entender que o nosso prêmio não está aqui nessa terra, mas o nosso prêmio está na eternidade. Tem muitas pessoas buscando a Deus e sendo ensinadas assim por causa daquilo que elas vão ganhar aqui nessa terra, mas não pode ser assim. Nós devemos buscar a Deus, primeiro porque Ele é Deus, depois porque Ele nos salva. E isso é importante a gente entender, e que a salvação está relacionada à vida eterna, a vida após esta vida aqui nessa terra, que é uma vida curta, né? Claro que nós sabemos que quando nós buscamos a Deus, que Ele supre as nossas necessidades e que nós devemos colocá-las diante de Deus, mas isso não deve ser o objetivo principal. Esse não deve ser o objetivo, por exemplo, para eu me dirigir a um culto, para eu buscar a Deus, para ir na igreja, não. O objetivo principal é porque Ele é Deus e porque Ele me salva, Ele me salvou. Então esse é o objetivo que qualquer um de nós deve ir buscar a Deus. Se alguém está buscando a Deus com outro objetivo principal que não seja esse, precisa orar ao Senhor e pedir a Deus para colocar no seu coração o desejo, a vontade de buscá-lo por ser Deus e porque Ele salvou a sua vida. É isso que nós devemos entender, é muito importante, né? Logo a seguir no versículo 13 diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Se por um lado o cristão, o servo de Deus, a serva de Deus, sofre perseguições, injustiça, lutas, e Deus está ali para mim, tá, gente? Estou dizendo que fica só sofrendo, não, graças a Deus, né? Senão a gente não ia aguentar a pressão. Mas a gente sofre, né? A gente sofre, a gente sabe que a gente sofre. Está pior para os ímpios, está pior, porque eles são os seus próprios carrascos, são eles que se enganam, são eles que se traem, são eles que se matam. Vocês estão entendendo como é que o negócio é pesado, né, irmãos? Por trás daquele sorriso, daquela festa, daquela alegria, existe muita mentira, muita traição, muito engano, né? Muitas pessoas se decepcionando umas às outras, porque a palavra de Deus está mostrando, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então o mundo é um mundo de engano, né? É um mundo de fantasia. É um mundo em que realmente o diabo ele vai lá e apresenta todas essas ferramentas que nós estamos vendo aí para enganar as pessoas, né? As futilidades, né? As pessoas fúteis, buscando coisas que não levam elas a lugar nenhum e se afastando cada vez mais de Deus, né? Elas acreditam em tudo, elas acreditam numa pedra, elas acreditam nas estrelas, elas acreditam no mar, elas acreditam no sol, em tudo, menos em Deus que criou todas as coisas, em Deus que criou tudo. Importante a gente ver esse comportamento também. E finalizando essa palavra, né, um texto muito importante que a gente deve guardar para nós, que nós devemos ensinar aos nossos filhos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, a todos aqueles que Deus colocar diante de nossas vidas. Diz assim no versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, esse texto aí mostra que
toda a Escritura, desde Gênesis a Apocalipse, ela é perfeita, ela vem de Deus e ela serve para nos instruir em nossas vidas. Você está passando por uma luta, você está passando por um problema aí na sua vida, você está passando por alguma dificuldade, busca a resposta na palavra de Deus, ore a Deus, você vai encontrar nas Escrituras uma resposta. Deus não desampara ninguém, Deus ele é misericordioso, né? Você errou, você pecou, está sofrendo as consequências do seu pecado, mas não deixa de buscar o perdão de Deus, porque Ele vai trazer paz para a sua vida, Ele vai trazer consolo para a sua vida, e mesmo na luta, e mesmo nas consequências, você vai conseguir ter paz, você vai conseguir ter alegria, porque Deus ele vai estar cuidando de você. Permaneça firme, tome a palavra de Deus, porque Ele nos educa através dessa palavra para que nós possamos ser justos. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Jesus Cristo, aquele que não tinha pecado, mas que morreu para os nossos pecados, para que nós pudéssemos então se tornarmos como justiça de Deus. É isso, a instrução da palavra de Deus, é ver a palavra de Deus, é ver se aquilo que estão ensinando para nós está realmente de acordo com aquilo que Deus quer falar através da sua palavra. É sermos como aqueles crentes de Bereia, estar sempre consultando a palavra, sempre vendo a palavra, porque esse é o referencial que Deus deixou para nós. A palavra de Deus, na verdade, é o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou aqui entre nós. Então, essa palavra veio até nós para dar autenticidade. Jesus, quando Ele está orando, Ele está intercedendo a sua oração sacerdotal. Em João capítulo 17, versículo 17, Ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra, ela é a verdade. Então, guarda essa palavra aí no seu coração, né? Toda a Escritura, ela é útil, né? Ela é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção, né? Para a educação na justiça. Então, através da palavra, nós podemos ver, o João Luiz até estava falando um pouco isso aí antes, sobre a confrontação, né, com a palavra de Deus. Isso é muito importante, né? Porque aí você se sente repreendido e fala: Deus repreende aquele a quem Ele ama, né? Ele corrige aquele a quem Ele ama e Ele educa para que nós possamos ser bem-sucedidos em nossas vidas, em nossa caminhada rumo à nova Canaã. Que Deus ele tenha falado profundamente ao seu coração aqui nesse dia, que Ele tenha trazido luz à sua vida aí, em nome do Senhor Jesus, e que Ele possa estar aí cada vez mais tratando de cada um de nós através da sua palavra, do seu poder e do seu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Eu vou passar aqui a palavra antes de falar com o irmão Luiz, o irmão Miguel quer falar alguma coisa aqui conosco, e depois eu vou passar a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha também fazer aí aquele comentário, aquilo que Deus estiver dirigindo em nome do Senhor Jesus. O Miguel, está com a palavra. Bom dia a todos os irmãos, agradeço a oportunidade. Quando o senhor leu o versículo 8, né, e falou sobre Janes e Jambres, né, só título de informação, né, às vezes algumas pessoas não sabem, hoje está acontecendo lá nos Estados Unidos o maior congresso mundial satânico, né? Começou dia 28 e termina agora dia 30, quer dizer, a reunião de todos os adoradores, né? Então, como o senhor falou, né, continuarão a haver Janes e Jambres até o fim dos tempos, né? E temos que estar sempre abertas a essas enganações, né? E orar por essas pessoas que estão indo lá no local li sobre o assunto, né? E várias pessoas desavisadas, achando que aquilo é uma brincadeira, que é só um show, é um seminário, algo parecido, né? Eles não dão a verdadeira importância, né? Como está na palavra do Senhor Deus. Infelizmente, alguns vão se perder, né? Vão
aceitar a palavra de enganação. Então, nós temos que orar por essas pessoas que estão indo lá e que elas vejam realmente quem é Jesus Cristo, né? E quem são aquelas pessoas que são esses Janes e Janes que estão lá levando essa palavra enganatória. Verdade. Amém. Glória a Deus. Né? Vamos orar aí por eles, né? O nosso papel é sempre orar para que as pessoas elas acordem e vejam a verdade e sejam salvas, né? Orar por isso aí, né? Bem trazido aí para nós em nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, está com a palavra no nome do Senhor Jesus para fazer as considerações aí que Deus colocar no seu coração através do Espírito Santo. Oi, pastor. Amém. Hoje eu tenho pouco. Que me chamou muito a atenção no versículo 4, que fala daquele tipo de pessoas, né? Que falam assim: mais amigos dos prazeres e amigos de Deus. Isso é uma coisa que tem muito nas nossas igrejas. E nós precisamos ter discernimento, muito discernimento, que na maioria das igrejas, não, sabe, se você for considerar que Jesus Cristo, considerar não, como Jesus Cristo é o cabeça da igreja, nós chamamos de igreja, mas na verdade não são igrejas, né? Então as pessoas são esses homens que são mais amigos dos prazeres e amigos de Deus. Essa foi isso a gente vê muito. Tomar cuidado. Essas igrejas não são pequenas e nós temos que, sempre que estivermos num lugar, num culto, se você pedir de coração a Deus, discernimento, se você pedir a Deus, é aqui que eu tenho que estar, eu quero a igreja verdadeira, se você realmente tem um coração voltado para Deus, Ele não vai te deixar não. Ele não me deixou não. Então também Ele não vai te deixar. Por fim, eu gostaria de reler, e as pessoas parecem que têm dificuldade, né? As pessoas falam assim: não, a Bíblia foi escrita por homens, e esvaziando o poder que há na palavra de Deus. Então, contra isso, está aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, colocou: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o estudo, para repreensão, correção, para educação na justiça. Ou seja, para te mostrar, você descumpriu a lei, né? É a repreensão. Não é isso? Está aqui para a correção. Olha, o certo é isso. Não é? E além disso, para a educação na justiça. Ou seja, mostrando, nesse caso, o caminho que você deve seguir. Eu poderia falar aqui: olha, mas o que é o caminho? O caminho é Cristo. O caminho é se basearmos no que Cristo nos ensinou e entender o que Ele fez por nós. Por fim, ele fala assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui no meu entendimento, o que acontece? O que acontece? Nós perfeição só teremos quando, depois que morremos, estivermos com Cristo. Mas aqui, no meu entendimento, está falando do processo de santificação, que nós vamos vivendo, crescendo, nos aperfeiçoando em Cristo, e com isso sendo capacitados pelo Espírito Santo para fazermos a boa obra. Ou seja, para sermos cartas, nós não precisamos muitas vezes abrir a boca para fazer a obra. O nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas decisões, os nossos estilos de vida
já fazem a obra muitas vezes por nós. Evidentemente, pode acontecer casos, e são muitos, de pessoas que chegam, olha, está acontecendo isso, aí você vai e orienta conforme a verdade, conforme a palavra. Mas precisamos sempre ter em mente que sempre haverão pessoas, não, é escrito por homens. Agora, as pessoas vão, não é muitas que estão perdidas, vão ao centro espírita, o capeta vai lá, fala qualquer coisa, o outro escreve e elas acreditam piamente. Agora, quando você lê a palavra de Deus, você não faz isso. Você acredita no diabo, mas não acredita no Espírito Santo de Deus. Você não acredita no amor de Deus pela sua criação. Sempre lembrando que nós fomos feitos na imagem e semelhança de Deus e que pouco menor, criaturas pouco menores que os anjos. E o Senhor nos ama. Então, pastor, eu agradeço, era o que eu tinha a falar hoje. Peço a Deus novamente que abençoe ao Senhor, ao seu ministério, a toda a sua família, a tudo que aprove a Deus, o Senhor cuidar, e também abençoe os seus animaizinhos. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado aí, irmão. Amém. E é isso mesmo. Os homens se tornaram desculpáveis. Eu recomendo a leitura do capítulo 1 de Romanos, né? Que os homens se tornem desculpáveis, porque tudo que nós podemos conhecer de Deus está aí, nas coisas criadas. Então, quando o homem ele olha para essas coisas que foram criadas por Deus e dão mais valor à criatura, à criação, do que ao Criador, ele já está em pecado, porque a referência de Deus ela está dentro do coração de cada um de nós. Então, quando a pessoa ela nega a Deus, é uma negação deliberada, injustificável, porque é o Espírito Santo que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Então, que nós possamos cada vez mais nos aprimorar no conhecimento de Deus pelo poder do Espírito Santo, não no natural, né, na carne, né, mas pelo poder do Espírito Santo, nós podemos cada vez mais nos aprimorar no conhecimento de Deus, pedir a Deus esclarecimento sobre a palavra, que Ele venha falar aos nossos corações e Ele revela. A palavra de Deus diz em Tiago que todo aquele que pede sabedoria, Ele dá e de graça, sem cobrar nada. A sabedoria vem de Deus e de graça. Jesus falou: de graça recebei, de graça dai. Então essa é a recomendação bíblica para cada um de nós. Glória a Deus por isso. Eu quero convidar você que está aí participando conosco, você que irá participar depois também, que venha nesse momento orar conosco. Esse é o momento que você vai colocar diante de Deus as suas necessidades. Nós vamos estar todos orando aqui em concordância. Então você que está precisando de um fortalecimento espiritual, você que está afastado, que quer retornar, você que está conhecendo a palavra de Deus agora e quer ter um encontro com Deus, esse é o momento de você falar com Deus. Você que está passando por qualquer situação na sua vida emocional, psicológica, física, material, coloca diante de Deus as mínimas coisas. Não é só Deus, não é só aquele negócio, o importante é ter saúde, o resto a gente corre atrás. Meu irmão, está perdido desse jeito, hein? Que negócio é esse? Nós temos que estar com Deus em todas as coisas. Todas as coisas nós devemos colocar diante do Senhor. É saúde, é relacionamento, é vida espiritual, é trabalho, é empresa, seja o que for, tem que ser colocado diante de Deus e colocar nas mãos do Senhor para que realmente a gente possa ser bem sucedido nas coisas. Então, esse é o momento que você vai abrir o seu coração diante de Deus, vai falar só com Ele. Mas nós vamos estar aqui todos na mesma fé e concordância. O irmão Luiz vai estar ministrando uma oração de intercessão geral, ele vai estar falando geral, mas todos nós estaremos aqui na mesma fé e na mesma concordância por todas as vidas e por tudo aquilo que o irmão Luiz vai estar colocando diante de Deus, em nome
do Senhor Jesus. Irmão Luiz, então, está com a palavra e com a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos lá. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Muito obrigado por isso. Muito obrigado pela palavra ministrada em nós. Senhor, colocamos nas Tuas mãos agora todas as nossas necessidades, todas as nossas ansiedades, todas as nossas dificuldades. Estamos derramando diante de Ti, os nossos corações. E Te pedimos, seja o Senhor, que sabe tudo, a nos responder, a nos trazer resposta, a acalmar os nossos corações, a nos dar direção em muitas coisas na vida. Seja o Senhor a nos trazer restauração da saúde, seja o Senhor a trazer restauração da família, aquele filho que está nas drogas, aquela pessoa que está muito doente, um marido que está afastado da igreja, um filho que também rouba. Nós temos todos que estão aqui, tem motivo de mazela. Senhor, então, Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue a Tua obra em nós, que possamos ser cartas vivas no seio das nossas famílias e através de nós, do Teu Espírito Santo, através do nosso bem viver, da maneira, do nosso comportamento real no dia a dia, muitos possam ser alcançados pelo Teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, que possamos ser sal da terra, que possamos ser luz do mundo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu também quero te pedir que o Senhor nos separe de todo mal, que o Senhor, também tanta gente aí desempregada, tanta gente necessitando de um trabalho, gente querendo fazer um concurso, gente querendo estudar e sem oportunidade. Senhor, Tu sabe a necessidade de nós todos. Então, em nome de Jesus, venha com a Tua providência, venha com o Teu Espírito Santo acalmar os nossos corações, nos enche da Tua alegria, renova as nossas forças para o dia a dia, abençoa-nos, queremos ser usados por Ti como abençoadores nessa terra, Senhor, em nome de Jesus. Seja o Senhor a confortar às vezes quando estivermos tristes, abalados, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos levanta, e possamos realmente ter a nossa fé aumentada, que possamos realmente ter a confiança de que tudo vai mudar, tudo vai passar, e que o Senhor não nos deixa sem resposta, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Ainda nessa mesma fé, nessa mesma concordância, nós colocamos o nosso querido Brasil em Tuas mãos e te pedimos que o Senhor livre o Brasil do mal, que o Senhor livre o Brasil de toda e qualquer ditadura, e o Senhor preserve o nosso direito da liberdade de expressão, da liberdade de culto, que o Senhor livre o Brasil da insegurança política, da fome, do caos social, do caos político, do caos econômico, que o Senhor livre o Brasil da miséria. Oramos, meu Deus, pelos nossos representantes legais, seja o Senhor com Teu Espírito Santo, meu Deus, tocar nos seus corações, para eles saberem que estão lá para servirem a nós e não a si próprios. Senhor, toca-os, convence-os com Teu Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Não permita que o Brasil venha perder a sua integridade territorial, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Faz desse país uma grande nação, meu Pai, em nome de Jesus. Viva o Brasil,
preto. É o que nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos ter fé. Tenho certeza que Deus está respondendo aí muitas orações. Vai responder ainda muitas orações em nome do Senhor Jesus. Quero passar algumas informações para os irmãos aí, antes da gente encerrar o culto. No próximo dia 14, né? Vai ser o segundo domingo, né? Desse mês aí, nós teremos, não, 14, tem certeza? Vê aí direitinho. Próximo domingo? Não, segundo domingo. Segundo domingo. Oi, pastor, eu estava olhando desse mês. O senhor tem razão, peço desculpas. Ok, 14, né? Então, isso mesmo. Dia 14, então, vai ser a nossa Santa Ceia, tá? Santa Ceia do Senhor. Então, vocês estão convidados. Então, como nós realizamos aqui? Pão, né? Suco de uva, você prepara aí na sua casa. Nós vamos consagrar aqui. Você que já é batizado, você que está aí congregando, você que está firme na presença do Senhor, você participa conosco com o pão e o suco de uva. E você que ainda não é batizado, que não tomou ainda a sua decisão, participa sem o suco de uva, sem o pão. Nós não podemos participar indevidamente, mas vai orar conosco aí, vai estar participando do culto. Todos estão convidados a estar no culto, tá? Você que já entende o que é a Santa Ceia, que já congrega, que já é batizado, tem um entendimento, um discernimento do que é a Santa Ceia, então vai participar conosco com o pão e o suco de uva aqui no nome do Senhor Jesus. Você vai deixar ele providenciar na sua casa, nós vamos aqui consagrar e você vai participar no nome do Senhor Jesus, no dia 14, tá? E informar que no dia 21 e no dia 28, né, desse mês de maio, que vai entrar, né, amanhã, 21 e 28, o culto será às 18 horas, excepcionalmente, dia 21 e dia 28 de maio, o culto será às 18 horas, tá? Então, se vocês não acharem nós aqui às 8h30, aí lembra, ele falou que ia ser às 18 horas, tá bom? Então, vamos agradecer a Deus, né? Convido os irmãos a estarem aqui dia 7, nós estaremos aqui de novo, né? Se Deus quiser, se Deus assim, né? Não quiser nos arrebatar antes, né? E ora bem, Senhor Jesus, né? Então estaremos aqui de novo para glorificar e exaltar o nome do Senhor no próximo dia 7, aí sim, às 8h30 da manhã. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos na sua presença, no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por ter falado aos nossos corações. Muito obrigado por essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para adorar o Senhor, para ministrar este culto ao Senhor. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre para Ti, Senhor. Concordo com a oração do irmão Luiz e com a oração de cada irmão, cada irmã que orou aí diante do Senhor, tudo que foi colocado, e peço ao Senhor que traga a cada um uma resposta segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Conceda a todos um restante de domingo muito abençoado junto aos seus. Meu Deus, que eles estejam debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, assim também durante toda essa semana, que o Senhor esteja guardando todos os seus caminhos, todos os seus, os fazendo prósperos e bem-sucedidos em tudo aquilo que eles fizerem, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor seja derramada abundantemente sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por tudo. Continua abençoando o Teu povo, continua abençoando a Tua igreja. Ao termo deste culto, leva todos aos seus destinos em segurança, livra de todos os males, e que esta bênção, Pai, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus
e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção. Estenda a sua mão para cá. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glória ao Senhor Jesus. Que Deus te conceda uma semana de muitas bênçãos. Que Deus cuide de você e de todos os seus, em nome do Senhor Jesus. Um bom domingo, uma boa semana e a paz do Senhor Jesus.